É muito desafiador para todos nós sempre lembrarmos que nessa caminhada de fé, nós somos convidados por Deus a sermos os colaboradores da sua obra. É desafiador compreender que a vocação da Igreja de Jesus é ser colaboradora do nosso Deus, que tem um projeto e uma missão. Ao mesmo tempo, eu sei que é muito tentador da nossa parte desenvolver um tipo de relacionamento de igreja, de comunidade de fé, às vezes baseados em uma série de eventos e programas que podemos fazer, que são importantes, têm o seu valor, mas que, na maioria das vezes, quando não devidamente colocado, quando não devidamente utilizado, se torna basicamente uma forma de entreter as pessoas. O reino de Deus, apesar de sabermos de todas as nossas possibilidades de encontros sociais, onde podemos rir, onde podemos brincar e assim vai, acima disso tudo, irmãos, existe um grande desafio nosso. E qual é o desafio? É entender que a nossa vocação como igreja é fazer Deus ser conhecido. Deus ser conhecido. Não existe um outro motivo para a igreja existir. E tudo que ela faz, mesmo que seja as coisas mais simples, e às vezes as coisas mais corriqueiras, ainda assim, tudo que fazemos com essa intenção. Agora, para viver isso tudo, essa intensidade do reino, esse chamado e essa vocação para sermos colaboradores da obra do Senhor no mundo, exige de nós um jeito de ser, um jeito de viver. E o maior dilema que nós enfrentamos como cristãos é como associar o prazer de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, que está pensando em servir a Deus por meio dessa colaboração, né, com aquilo que Deus tem feito, que Ele se propõe, sem se perder no meio do caminho, sem não conseguir entender que essa vocação ela exige de nós um jeito de viver. E esse jeito de viver, esse jeito de ser, também fala, também tem voz, também ensina, também testemunha, também convoca as pessoas. Ontem eu tive o privilégio de estar na igreja do Nazareno falando sobre fé e trabalho. Como relacionar a minha experiência de fé e o meu trabalho, fugindo daquela dicotomia de que uma coisa é o que somos na igreja, outra coisa é o que somos no trabalho. E é muito interessante porque, na maioria das vezes, é exatamente isso que fazemos. Essa distinção entre aquilo que somos aqui e aquilo que às vezes somos no trabalho, ou que somos em casa, na família. Às vezes acreditamos que a única forma das pessoas se aproximarem de Jesus é se nós ficarmos insistindo com elas, dizendo que a nossa igreja é a melhor, que o nosso programa é o melhor, que a nossa doutrina é a melhor, que o nosso modelo é o melhor. Quando, na verdade, o que as pessoas estão buscando é modelos, exemplos,
Exemplos de marido, exemplos de esposa, exemplos de filhos, exemplos de funcionário, de patrão, exemplo de tudo. Nós precisamos lembrar que nós somos, na maioria das vezes, o livro que o mundo lê. Porque se nós que somos relacionados à igreja e temos essa relação com a comunidade, com a igreja, se nós temos dificuldades em ter uma periodicidade de leitura da Bíblia, vocês imaginem quem não é cristão. Ele não vai ter tempo para isso. Ele nem lembra disso. Então, o nosso papel como crente é ler, interiorizar a palavra, nutrir-se dela e demonstrá-la. Não na mente, não apenas como um ato intelectual, mas como um estilo de vida, como um padrão que faz com que as pessoas respondam dizendo: poxa vida, o que há em você que é tão diferente? O que há na sua vida que é tão distinto daquilo que nós conhecemos na maioria das vezes? E eu confesso para os irmãos que é muito desafiador para nós, como irmãos, crentes em Cristo Jesus, viver essa realidade. Tentar mostrar para as pessoas que nós somos mais do que aquilo que nós declaramos. Nós declaramos aquilo que vivemos. Nós declaramos aquilo que somos e aquilo que buscamos. Nós não só fazemos discursos, ou sequer só ficamos preocupados em fazer encontros e eventos para a manutenção da nossa fé. Mas nós vivenciamos isso. Jesus faz parte da nossa história, faz parte da construção da nossa vida, da nossa experiência, do nosso andar, do nosso caminhar, dos nossos relacionamentos mais íntimos, dos mais profundos aos mais superficiais. E aí sim, quando o mundo vê em nós a imagem de Jesus, então eles dirão: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Mas enquanto ficamos apenas preocupados em aumentar o número, em fazer coisas para atrair as pessoas, simplesmente nós não conseguimos caminhar. E simplesmente só respondemos aquilo que as pessoas querem. Mas aquilo que as pessoas mais precisam é de um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento de intimidade. Portanto, a pergunta que nós fazemos é: quem é o dono do seu coração? Não é quem é o dono da sua religiosidade, mas o dono da fonte da sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida, na sua caminhada e na sua história? Quem forja a sua mente? Quem lapida o seu coração? Quem é? Em um mundo que a cada dia nos seduz, a todo instante, afinal de contas, quem é que tem ganhado o seu coração? Quem é que tem conseguido ser a resposta final para suas decisões, para suas tomadas de decisões? Quem é que tem conseguido ser a resposta final para você? Porque é sobre isso que Paulo, ele trata aqui nesse texto, que nós vamos fazer a leitura, que é lá em Efésios.
É sobre essa relação de intimidade com Deus, de ser pertencente a Ele ao ponto de que a minha vida, ela reflete a pessoa de Jesus, como servo. Homens e mulheres que servem a Deus, que devem viver uma vida de temor a Deus. Quero lhe convidar então para entender isso à luz de Efésios capítulo 4. Então acompanhe comigo Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Como os filhos da luz devem viver? Como devem os filhos da luz andar neste mundo? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? A igreja deve ser um lugar marcado por aqueles que vivem segundo a nova humanidade. A igreja de Jesus e esse encontro que nós temos aqui, vocês, essa representação de pessoas aqui, é uma das expressões
da manifestação dessa igreja que está espalhada em todos os lugares. Quantos irmãos nossos não estão agora reunidos, louvando, celebrando a Deus? Esta igreja é uma das manifestações desse projeto de Deus de fazer com que ele seja conhecido do mundo. Mas para isso, nós precisamos entender que há uma distinção. Há algo que nos distingue do mundo, que nos faz ser percebido. Então, todas essas comunidades reunidas agora, elas são mais do que esses encontros. Elas são mais do que esses momentos de louvor e adoração. Elas se expressam em todos os lugares. Então, não vivam como se estivessem na escuridão. O que o apóstolo esperava dos crentes de Éfeso? Qual era a expectativa que Paulo tinha? Que eles não andem no estilo de vida dos gentios, daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É um jeito de se viver que é desafiador. Porque saindo do culto e desse encontro, nós estamos expostos. Saindo desse encontro dominical, ao ligar a TV, ao fazer qualquer outra coisa, ao olhar um Instagram, uma rede social qualquer dessa aí, nós estamos expostos. E as pessoas estão nos ensinando e nos dizendo o melhor ou a melhor maneira de se viver. As pessoas estão, por meio das redes, por meio das informações que recebemos, estão tentando nos dizer qual é a melhor maneira de se viver no mundo. E o problema é que se nós não temos uma base bem consolidada, nós simplesmente cedemos e não conseguimos mais distinguir, fazer a diferença entre o que é aquilo que Deus quer e aquilo que eu acredito que seja o que Deus deseja. Paulo, ele alista uma série de aspectos que vão testificar a condição de perdição daqueles que, por exemplo, na versão A Mensagem, que é uma versão bíblica, uma versão da Bíblia, que usa a seguinte expressão: são eles uma multidão, a massa de ignorantes que não tem nada na cabeça. Assim, são aqueles que estão distantes do Senhor. É apenas uma massa de gente que não entende, não compreende e não vê no Senhor uma resposta certa para as suas vidas. São completos alienados de Deus e da realidade de Deus. E isso, irmãos, não é nenhum tipo de orgulho ou nenhum tipo de presunção. Nós não estamos querendo dizer aqui que nós somos melhores que os outros. É uma constatação a partir da nossa própria experiência. Porque nós éramos assim, perdidos e distantes de Deus, sem nenhum relacionamento com Ele, alienados da verdade, distantes do amor, da graça e da misericórdia, sem compaixão, amantes de si mesmos, desejosos apenas de satisfazer a sua própria vontade, independentes de Deus, longe de Deus, nas trevas. E um dia nós fomos alcançados, então, por experiência própria. Não há dificuldade nenhuma em olhar para o mundo de hoje, e constatar que este é um mundo em escuridão e distante de Deus e distante da graça. Paulo diz: eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
Gente que perdeu perspectiva. Gente que vive inutilmente. Que em suas mentes estão construindo cada vez mais projetos e sonhos para si mesmos. Gente que perdeu a perspectiva, gente que não consegue encontrar uma resposta certa, então inventam, criam inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. Assim éramos nós no passado, obscurecidos, distantes, alienados de Deus. Eles estão separados da vida de Deus. Quando nós olhamos para o mundo, esse é o quadro que é pintado. Gente que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Pessoas que estão obscurecidas pelo seu entendimento. Pessoas separadas da vida de Deus. Isso deveria nos sensibilizar. Isso deveria comover os nossos corações. Isso deveria nos questionar sobre que tipo de fé nós temos. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com os nossos próprios sonhos e projetos pessoais. Nós estamos tão engajados em fazer com que os nossos sonhos, os nossos projetos se realizem, que nós nos esquecemos que estar em Cristo Jesus tem um propósito, tem uma razão. E esse propósito e essa razão, ele inicia-se a partir do momento que eu entendo que ser salvo por Jesus, ser chamado e vocacionado por Jesus, é para que eu possa, por meio dessa mudança e transformação da minha vida, falar a vida de quem está perdido. Ser instrumento de Deus para a vida das pessoas. A sua vida cristã não é o culto de domingo à noite. A sua e a minha vida cristã não é o encontro de casais. Não é o pequeno grupo. Não é o ministério de jovens e de adolescentes. Não é o ministério infantil. A nossa vida cristã, ela é pautada num relacionamento profundo e sincero com o Senhor. Mas para que isso se concretize, eu preciso abrir mão, muitas vezes, dos meus próprios interesses para viver e mergulhar nesse projeto de Deus e transformar o mundo. E aí eu descubro que, ao invés de eu ser apenas uma pessoa interesseira em Deus, eu sou uma pessoa comprometida com Ele integralmente, em todas as áreas da minha vida e da minha existência. Porque é sobre isso que Paulo está tentando nos dizer. Veja bem, toda essa condição humana de distanciamento de Deus, de alienação de Deus, acontece por uma razão. E Paulo diz, é a ignorância em que estão com seus corações endurecidos. Por não saberem quem é Deus, eles têm os seus corações endurecidos. Paulo diz, tendo perdido toda a sensibilidade. Esse homem sem Deus, esse mundo ao qual a igreja vai ao encontro, é alguém que perdeu-se no meio do caminho. Quando nós olhamos, irmãos, para tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país,
essa confusão terrível sobre uma série de coisas que nos faz, inclusive, perder o rumo como comunidade e igreja. Ao invés de nos unirmos para sermos a embaixada do Senhor na terra, como diz o apóstolo Paulo lá em Corinto, nós nos tornamos pessoas que discutem entre si sobre aquilo que Deus nunca teve interesse. E é muito difícil você caminhar fazendo com que as pessoas entendam que esse mundo perdeu a sensibilidade de Deus. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nós vivemos dias difíceis, dias complicados. Há uma confusão no entendimento das pessoas sobre como viver. Cada período da história é engraçado porque eles vão chegando, surgindo, trazendo mais novidades. Se você senta com uma pessoa mais idosa ou alguém mais antigo, ele vai apontar algumas coisas no seu tempo que eram terríveis, mas a maioria das vezes, quando você senta com uma pessoa em que ela vai falar sobre o seu tempo, geralmente ela diz assim, na minha época era melhor do que hoje. Hoje é muito complicado. Mesmo sabendo que no passado havia muita coisa difícil de se viver. Na minha adolescência, nós vivíamos uma época em que principalmente, minha adolescência é entre os meados da década de 80 e 90. Né? Então, entre 85 e até 95, eu estava, né, nesse período de adolescência. E veja só, há uma nostalgia, né, que diz assim, década de 80 era uma época maravilhosa. As pessoas iam para as ruas, os meninos jogavam bola na rua, não é? Havia uma tranquilidade. As minhas lembranças, elas é um misto. Tanto dessa experiência mais vivenciada socialmente, né? Essas relações sociais mais comuns, mas ao mesmo tempo eu me lembro perfeitamente como eram os programas de televisão. E eles não tinham nada de santinhos. Quem assistia um Chacrinha não estava assistindo um programa de família. Quem assistia o Clube do Bolinha não estava assistindo um programa de família. Quem assistia o quadro da banheira do Gugu não estava assistindo um programa de família. Mas a gente criou uma ideia de que nós vivíamos dias melhores no passado. Você sabe o que é que está acontecendo, irmãos? Há uma ética secular que proíbe muito mais a exposição, por exemplo, da imagem da mulher do que naquela época. Quer dizer, hoje você não tem mais essa exposição na TV. Existe uma ética no mundo que tenta dizer como é o melhor jeito de se viver. Preserva a imagem das pessoas. Vocês viram agora aí toda essa história que envolve a adultização de crianças. Vocês viram?
Há um movimento, há um clamor da sociedade em estabelecer uma ética, um controle sobre como as redes sociais devem conduzir tudo isso, né? Há uma guerra de narrativas que envolve liberdade de expressão ou não, enfim, essa loucura toda aí. O fato, no final das contas, é que ao longo da história sempre houve essas expressões de alienação da presença de Deus. Se houve no passado, continua havendo hoje, porque o mundo continua criando métodos e formas de corrigir o problema humano a partir do seu próprio esforço. E é essa tentativa que dá sempre errado. Ontem eu vi só um trechinho do influencer, o Felca, que fez aquela denúncia toda. Ele teve num programa de TV, eu vi apenas um trechinho. E no trecho que eu ouvi ele falando, ele disse uma coisa assim: poxa, eu acredito na humanidade. Eu acredito no ser humano. Sabemos que tem um problema nisso tudo, irmãos. A humanidade sem Deus está perdida. A igreja é a voz de Deus neste mundo. E nós não corrigimos ou nós não transformamos o mundo com um monte de programas e intensidades de eventos. Nós transformamos o mundo como homens e mulheres, modelos e exemplos de Jesus no mundo. Todos saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros, se tomarem cada um a sua cruz, se cada um amar menos pai, mãe, mulher, irmão. Se você renunciar a tudo quanto você tem, você será conhecido como meu discípulo. Se você permanecer na videira, você será reconhecido como meu discípulo. Se vocês lavarem os pés uns dos outros, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. O mundo precisa ver em nós esse padrão e esse modelo. Porque esse mundo se entregou à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O mundo sem Deus não se relaciona com Deus e nós precisamos entender isso. Qual é o nosso papel diante desse quadro de um mundo perdido e distante de Deus? Qual é a utilidade dessa igreja? Para que serve essa igreja? Será que é só para poder nos reunir aqui e tentar acalmar e aliviar o seu coração angustiado? Ou será que a nossa função aqui é sabendo e tendo a certeza que temos um Deus que cuida de nós o tempo todo? Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo. Um culto não faz com que Deus lhe ame mais do que Ele lhe ama. E nenhum culto deveria ser ou dar mais resposta às suas questões do que a que você já tem a certeza hoje, de que Deus continua cuidando. O que nós precisamos é que, caminhando em comunidade, juntos uns com os outros, consigamos, né, nos acolher mutuamente, nos abraçar, cuidar um do outro, como expressão do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Vivam como filhos da luz em uma nova humanidade. Diferente dos filhos da escuridão, os filhos das trevas, os filhos da luz se sustentam na verdade que está em Jesus. Se o mundo sem Deus é um mundo que vive baseado
na insensibilidade, na incapacidade de enxergar e de perceber Deus, nós somos aqueles que somos chamados por Deus para vivermos essa experiência de luz, filhos da luz, que vivem na verdade. O ensino da verdade nos levou a largar o velho homem que se ilude por desejos enganosos. Nós largamos essa velha natureza, ela não nos atrai mais, ela não nos convence mais. Eu não sou mais convencido de que distante de Deus a minha vida pode ser melhor. Pelo contrário, quanto mais próximo do Senhor, mais a minha vida é renovada, mais o meu coração é tomado pela graça, pelo amor, mais eu me sinto acolhido por Deus, irmãos. Nós precisamos fazer valer isso. Senão nos transformamos em repetidores do nada. Não influencia ninguém. Pergunte a você mesmo. Faça a você mesmo essa pergunta no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Faça a pergunta a você mesmo. Na sua casa, na sua família, o quanto as pessoas têm sido atraídas por Jesus por meio do seu testemunho. Quantas pessoas já lhe procuraram perguntando: ei, o que você tem que é tão diferente? Qual é a resposta que você tem para os dilemas e lutas da sua vida? Qual é? Se as pessoas não nos perguntam, irmãos, é porque a gente está passando sem deixar marcar nenhuma. Qual é a história que você deixa nos lugares onde você vai? Eu me lembro, eu contei isso para vocês outra vez aqui, e deixa eu repetir isso. Uma vez, eu estava pregando lá na minha antiga igreja, e foi uma noite maravilhosa, foi uma daquelas noites em que Deus usa, e foi um momento maravilhoso, e eu estava falando sobre qual é a história que nós vamos contar quando chegarmos na eternidade. E ficamos lá, falando sobre qual é a história, como Deus irá nos ouvir, qual as vidas que impactamos. E tem um irmão lá, irmão Cirilo, e ele já naquela época, já um senhor, hoje já deve estar com uma faixa de 90 anos, quase 90 anos por aí, Admilson? Deve estar por aí. Irmão Cirilo, ele terminou o culto, e aí eu saí e fiquei lá na porta conversando com as pessoas, e aí eu percebi que todo mundo passava por ele, ele ficou sentado na cadeira, no banco, e todo mundo passava e falava com ele, e ele estava chorando copiosamente. Chorando, e não parava de chorar. E aí eu cheguei até ele para saber, pensei que estava acontecendo algum problema, alguma coisa. E irmão Cirilo é aquele homem que ensina pelo que faz. Analfabeto, não sabia ler nem escrever, aprendeu a ler com a Bíblia e escrever com a Bíblia. Botava a filha dele para citar os textos bíblicos para ele. Ele memorizou os textos, porque a filha dele ficava lendo o texto e ele ia memorizando. E memorizou praticamente quase a Bíblia inteira. Ele tem versículo para tudo. Ele tem charada para tudo. Conhece muito de Bíblia. Nunca entrou num seminário. Um homem que não perde oportunidades de falar de Jesus para quem quer que seja. Um evangelista nato. Um homem que não perdia a oportunidade. Me lembrando muito de irmão Messias, que gosta de falar de Jesus, para quem quer que seja. Quem estiver chegando, ele vai lá e fala de Jesus. Irmão Dedé, irmã Ivone, esses irmãos que proclamam, falam de Jesus para quem ouve e está perto. Mas irmão Cirilo, ele estava num patamar, irmãos, assim,
Impressionante. Porque ele tinha os textos decorados. Todo mundo que ele falava de Jesus. Ele evangelizava em todos os lugares. Naquela época, misericórdia, se eu soubesse 20 versículos memorizados, era um absurdo. Mas ele sabia de muita coisa. Um homem da prática, um homem que fazia evangelizar. Eu nunca, naquela época, e contando com hoje, eu não tinha evangelizado nem um terço do que ele tinha feito. E esse homem chorando, copiosamente, chorando. E eu me lembro que eu cheguei perto dele e disse assim: irmão Cirilo, o que foi que aconteceu, meu irmão? Por que você está chorando tanto? O senhor está chorando tanto desse jeito? Ele olhou para mim e disse assim: Renildo, que história eu vou contar para Deus da minha vida aqui? Meus irmãos, eu fiquei tão envergonhado, porque às vezes a gente acha que está no topo, né? Às vezes nós achamos que somos os melhores, que fazemos tudo, né? E eu fiquei tão envergonhado, e eu disse: irmão Cirilo, pare com isso, porque se o senhor não tem história para contar, eu nem tenho como começar a conversa. Qual é a história que você e eu temos para contar às pessoas, irmãos? Quais são as histórias que nós temos para contar para Deus quando chegamos no final do dia e nos colocamos na condição de descanso e podemos olhar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, a proteção, mas quem foi influenciado por minha vida? Quem foi alcançado por minha vida? Quem foi que teve esperança por causa de uma palavra, por causa de um ato, de uma atitude minha, de pessoas que estão insensíveis ao Evangelho, mas eu que conheço ao Senhor estou lá. Eu sou a voz do Senhor no meio deste mundo, eu sou a luz do Evangelho no meio deste mundo. Você e eu fomos salvos para isso, irmãos. Esse encontro é para abastecer as nossas forças. Esse encontro é para nos revigorar, para amanhã voltarmos para a batalha. Você não precisa mais ser abençoado, porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Eu e você não precisamos mais ficar mendigando a Deus que Ele nos dê alguma coisa, porque Ele já nos deu tudo, Ele nos deu Ele. Você não precisa mendigar a Deus nada, porque, inclusive, a forma dele agir pode ser o contrário. Ao invés dele lhe dar, ele pode tirar. Que tipo de relação nós temos tido com Deus que impacta a vida das pessoas? O ensino da verdade nos levou a largar esse velho homem, irmãos, a abandonar essa velha humanidade e se apropriar da nova humanidade. Diferente do velho homem que tem seu entendimento obscurecido, nós somos levados a uma renovação do nosso modo de pensar e, consequentemente, revestir-se do novo homem, que foi criado para ter a natureza da justiça e santidade de Deus. Você e eu fomos chamados, gente, para viver essa vida de santidade, na presença de Jesus, diante de Deus, diante do Senhor. O resultado dessa metamorfose, o resultado dessa mudança completa nas nossas vidas, gera um novo ser que, ao invés de ser cooptado pela mentira, se dedica a falar a verdade ao próximo. Nós precisamos aprender a viver um relacionamento com Deus, aonde essa mudança nos leva, ao invés de ser
tomados pelo mundo, sermos proclamadores da verdade ao próximo. E outro ponto importante dessa nova vida é que não perdemos nossa humanidade, não ganhamos um sangue de barata. Pelo contrário, há espaço, inclusive, para ter raiva e se irar. Porque às vezes a gente acha que ser crente, que fazer parte da igreja, que fazer parte da comunidade de Jesus, nos transforma em gente insensível, que não sente dor, que não sente amargura às vezes, que não sente raiva, que não se ira, como se tivéssemos que anular quem somos. A ideia não é anular quem somos, é mortificar. A Bíblia diz, olha, você pode se irar. Tem hora que você tem raiva. O que você não pode é transformar sua raiva numa idolatria. O que você não pode fazer é transformar sua raiva no seu modo de viver. É transformar sua raiva na sua existência. E você sabe, e eu sei, que nós temos muitas razões para ter raiva de muita gente. Você sabe disso e eu sei disso. Mas a Bíblia diz, olha, esse novo homem em Cristo Jesus, ele pode até se irar, mas ele não pode deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Ele precisa ponderar, ele precisa voltar atrás, ele precisa retroceder nesse sentido e perguntar a si mesmo, espera aí, eu vou deixar que isso me consuma? Eu vou deixar que isso me tome? Eu vou deixar que isso transforme a minha vida? Irmãos, quantos irmãos e irmãs em Jesus, filhos da luz, filhos da verdade, vivem uma vida de rancor, raiva e ira, martelando na cabeça coisas do passado, alimentando na sua mente as vozes de Satanás, do diabo, dizendo, é isso mesmo, não presta, não vale nada. E aí você, que é o filho do Evangelho de Jesus, aquele que foi recebido na casa do Pai, que foi perdoado com todos os seus pecados possíveis e imagináveis, com tudo que você e eu tínhamos de rebeldia, fomos acolhidos por Deus, fomos acolhidos pelo Pai, colocados na sua presença. Ele olhou e não levou em conta a sua vida pregressa, né? Quase não sai. Ele não levou em conta o seu passado, a sua iniquidade. Ele simplesmente lhe colocou e disse, eu te perdoo. Aí eu e você ficamos alimentando no nosso coração a amargura dos outros. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque todos nós temos motivos para viver isso. Para ter raiva. O que nós não podemos é deitar-se com essa raiva no coração, gente. Com esse ódio, com essa coisa que nos consome. Que muitas vezes nos distancia cada vez mais de Deus. E aí eu lhe pergunto, tá, e aí? Como você se torna luz para os povos? Como você se torna luz para o mundo, quando na verdade sua vida é uma vida cheia de rancor? E eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus todos os dias, Senhor, não me deixe ser tomado pela vaidade, pela raiva,
pelo rancor. Não permitas que eu me torne o filho das trevas. Não permitas. Não permitas. A questão é que não podemos deixar que esta ira tome conta de nós, do nosso ser, do nosso coração. Esta ira que pode nos tomar deve ser apaziguada antes que o diabo encontre oportunidade. Você sabe o que o diabo está esperando? Só um vacilo seu. Você sabe o que é que o diabo está esperando? Que lá onde você trabalha, você tropece. Ele está esperando lá na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, na escola, que você vacile. Ele está só esperando. Ele está esperando para dizer assim, tá, e aí? E você que disse que era assim? E você que fica alimentando esse ódio, essa raiva, essa angústia, essa dor no seu coração. E eu tenho dito para os irmãos, eu tenho dito para quem está muito próximo de mim, eu tenho pedido a Deus todos os dias, Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não se pareça com o Senhor. Eu preciso fazer morrer esse velho homem que ainda está em mim. Eu não posso deixar esse homem ficar o tempo todo se mostrando para as pessoas. Ele precisa estar lá, escondido. Porque em Cristo Jesus, nós somos essa nova criação. Uma última orientação neste parágrafo é que não devemos defraudar o outro. Pelo contrário, nós devemos trabalhar. Agora veja o que Paulo diz sobre o trabalho. Antes você trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver passando necessidade. Eu acho que a gente tem algumas lições para concluir, para chegar, para avançar aqui para o final dessa mensagem. Tudo que nós fazemos para impactar a vida de outras pessoas. O seu trabalho, ele precisa ser vivido, ele precisa existir para o bem do outro. Na lógica do reino, tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos. Nós fazemos para quem? Para o Senhor. E nós fazemos para o próximo. O seu trabalho não é apenas o campo para você ganhar dinheiro, mas é o lugar onde você é usado por Deus para poder abençoar pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não viva inutilmente, trabalhe, mas o propósito do seu trabalho é abençoar os outros. Abençoar os outros. Essa é a razão pela qual nós vivemos. E isso vai nos levar para um estilo de vida que agrada a Deus e aos outros. Nós devemos ser prudentes com as nossas palavras. Evite todas aquelas palavras de baixo calão, evite aquelas palavras de duplo sentido, use a sua boca para proferir aquilo que for útil, aquilo que edifica os outros. Vamos lá. Você sabe e eu sei que nós vivemos num ambiente, seja de trabalho, seja na escola, em que nós estamos expostos às pessoas. Estamos expostos às culturas, o jeito das pessoas viverem. Vocês sabem, nós sabemos disso, não é verdade? Então, muitas vezes, lá no trabalho, nós temos um grupo, na escola, no trabalho, nós temos aquele grupo de afinidade. Só que naquele grupo de afinidade tem gente ali que, sabe, usa palavras que não são as melhores,
brincadeiras de duplo sentido, e aquela rodinha de amigos, de gente boa. E você que é crente, que vem para a igreja no domingo à noite, que fecha os olhos, que levanta a mão, que sentiu o fluir do Espírito, que foi levado até o terceiro céu. Na segunda-feira você está na rodinha de conversa lá com seus amigos, contando as mesmas piadas, rindo das mesmas bobagens, fazendo aquilo que não deveria fazer como luz. Por isso que Paulo vai dizer, espera aí, quem somos nesse mundo? E algo importante, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Viva de maneira íntegra o Evangelho e Deus derrama graça sobre a vida das pessoas. Seja um modelo, seja um exemplo, seja um padrão, e Deus derrama graça sobre a sua vida. Outra lição importante é que atitudes como essas, de usar a boca para falar aquilo que não deve contra os outros, pode ser um meio de entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, que é o selo da nossa redenção, deve ser nutrido em nós com uma vida de amor e santidade. Paulo então conclui: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. A minha pergunta para você é a seguinte: que tipo de vida e de experiência de fé você tem vivido ou você quer viver? Como você deseja que as pessoas lhe vejam? Você está conformado com a ideia de que sua espiritualidade, ela se restringe apenas a esse encontro de final de semana? É isso? Você está achando que vir ao culto, achar a música bacana, a programação legal, é isso que vai lhe sustentar como servo de Jesus? É isso? Como exemplo e modelo? Depois de tudo que nós ouvimos aqui, a pergunta retorna, a mesma pergunta que fizemos no início: quem é o dono do seu coração? Quem é o dono do seu coração? Quem controla a sua vida? Quando você olha para dentro de si mesmo e compara com estes apelos feitos por Paulo, em que lugar do seu coração, em que andar do seu coração se encontra a sua vida? Eu tenho uma plena convicção que este é um dos pontos mais importantes da nossa caminhada de fé. Ter uma vida que agrade a Deus e que seja meio de edificação ao próximo. Ande segundo o padrão da fé. Seja rico dessa graça que, derramada sobre nós, nos faz cada dia mais idênticos a Jesus. O nosso alvo é ser como Jesus. É ser como Jesus. Houve um tempo, mesmo quando pastor, que eu comecei a fazer umas reflexões pessoais. E eu comecei a me fazer algumas questões, do tipo: eu estou no caminho certo?
Quem aqui já teve crise de fé? Levanta a mão. Os demais eu preciso caminhar um pouquinho mais com vocês estão melhor do que eu. Eu já tive crises de fé terríveis. Já teve dias de eu estar no carro, indo para algum lugar, fazer uma visita, falar com alguém, e de repente, como uma voz que surge aqui do lado, chegar no meu ouvido e perguntar assim: Renildo, será que tudo isso que você tem feito vale a pena? E se nada disso, se todo esse esforço que você tem feito, se toda essa dedicação que você tem, se nada disso valer a pena? E se nada disso resultar em alguma coisa? E se nada disso for, no final das contas, nada? E se não tiver céu? E se não tiver inferno? Talvez alguns de vocês nunca passaram por isso, mas eu já passei muitas vezes. E aí vem a voz de novo aqui do lado, dizendo assim: caramba, cara, tu estás se mantendo aí, com toda essa vida, regrada, homem de uma só mulher, honesto, não se corrompe. Tu estás vivendo tudo isso por causa de amor. E se Deus não existir? Aí, claro e evidentemente, irmãos, que é o velho homem que de vez em quando dá as caras. E aí eu me lembro do salmista do Salmo 73, quando ele teve a mesma crise. A mesma crise. Se Deus existe, no mínimo ele é injusto. Porque o rico, quando morre, até para morrer, morre bem. O ímpio faz o que quer, não tem quem vá lá e repreenda. Aí você olha para o mundo de hoje, pobreza, miséria, desgraça, violência. Irmãos, todo dia nós somos confrontados todos os dias com um mundo vil e cruel, miserável. Outro dia, um cidadão chegou para mim e disse assim: Renildo, eu não posso crer em Deus. Porque olha para esse mundo, velho. Renildo, eu não posso crer. Cara, ele disse, eu não sei como tu é pastor. Que esperança nesse mundo, cara? A gente só tem aqui é que trabalhar, correr atrás do que é nosso, e o resto que se vire. Porque é cada um por si. Cada um por si. Cada um faz o que quer. Cada um lida da vida como quiser. E aí, irmãos, como o salmista, lá do Salmo 73, quando entra nessa crise existencial, ele chega no final e diz assim: foi loucura pensar isso. Por que foi loucura? Porque a minha herança é o Senhor. A minha herança não é o que Deus tem para me dar. A minha herança é o que Deus é. E Deus continua sendo o mesmo Deus justo do passado. Ele continua sendo o Senhor e corrigindo a história, e restaurando e redimindo a sua criação. E o que é mais impressionante é que eu caio em mim mesmo e descubro que Deus me convidou com todas as minhas esquisitices, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus questionamentos de fé, com todas as minhas incertezas às vezes, Deus me convidou para fazer parte do projeto dele. O que me deixa feliz é porque Deus não escolheu um santo, Deus está me fazendo um santo, separado para Ele.
para a glória dele, para o louvor dele. E aí você descansa. E aí você se aquieta. E aí você diz, tá bom, é isso mesmo. Então, às vezes, a nossa fala é como a de Paulo: desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me ajuda a livrar-se de mim mesmo? O Senhor me ajuda. Porque Ele fez de mim um novo homem, que se renova a cada dia, no poder do seu Espírito. Então, quero lhe convidar a viver isso.